Irmãos, nós então começamos na semana passada um subtema do tema maior que é contra a cultura. O cristão, ele estará sempre em choque com a cultura prevalecente da sociedade quando esta cultura estiver permeada pelo mundanismo. Quando a sociedade estiver em confronto com a palavra de Deus, nós estaremos em confronto com a sociedade e teremos uma mentalidade muito diferente em relação à nossa sociedade. Por conta disso, nós sofreremos, primeiramente, o ódio do mundo. O próprio Jesus disse que o mundo, né, nos odiaria, porque primeiro odiou ao Senhor Jesus. O mundo detesta a verdade e a verdade absoluta. O mundo não gosta de dogmatismo, de alguém que diga o que é certo e o que é errado. E a palavra de Deus, ela é muito clara naquilo que é certo e naquilo que é errado. Aqueles que aderem à palavra de Deus logo enfrentam a fúria do mundo. E o que nós temos pregado aqui é a visão da Bíblia, mas dentro desta ótica, nem mundanismo e nem separatismo. O cristão, ele está dentro da sociedade, ele vive dentro desse contexto e ele deve saber como se relacionar com esse contexto, no sentido de influenciar, de ser sal da terra e luz do mundo. E para isso é importante que ele conheça tanto a palavra, em primeiro lugar, e também possa conhecer o mundo, no sentido de entender a mentalidade do mundo. A gente sabe que o mundo que nós vivemos tenta fazer com que a mensagem da Bíblia se adeque à realidade do mundo. As pessoas, como elas têm também a sua consciência, e a consciência pesa, elas tentam fazer com que a mensagem da Bíblia, de alguma forma, se coadune com o pensamento deles. Então, tentam mudar a Bíblia, tentam alterar a maneira de se fazer a leitura da Bíblia. Se vocês forem no Amazon, por exemplo, e digitarem lá homossexualismo e o cristianismo, você vai encontrar vários livros que tentam unir essas duas visões, dizendo que fazendo um revisionismo da nossa maneira de enxergar, de ler a Bíblia. Né? Esse tem sido um movimento muito comum. Reler a Bíblia. Né? Tem teólogos aí, ou pastores bastante conhecidos, falando em releitura da Bíblia. Isso tem muito a ver com essa corrente atual que a gente entende, considera como sendo liberal. Né? Ela começa a querer rever esses aspectos e geralmente trazendo uma visão crítica em relação aos tempos do passado da Bíblia, né, chamando de patriarcalismo ou patriarcado, e que a Bíblia então precisa ter uma revisão de acordo com a sua cultura e de acordo com o seu tempo. Bem, nós cremos que a verdade bíblica é para todos os tempos. Ela não muda e é preciso então saber, lendo a verdade da Bíblia, aplicar para os nossos dias e para a nossa realidade. Bom, nós estamos estudando agora no nosso segundo, passamos já pelo aborto e entramos na questão da homossexualidade. E vamos chegar lá, ok. Então nós estamos falando sobre a sexualidade santa e sadia. Na semana passada fizemos um exercício até para que nós nos colocássemos no lugar das pessoas que têm esse pecado, assim, ou que defendem esse pecado, ou que vivenciam esse pecado, entendendo que nós não apenas devemos ser dogmáticos no sentido de condenar o pecado, mas também devemos ter no nosso coração amor por essas pessoas, entendendo também o dilema, né, a dificuldade que as pessoas vivem. Essa questão ela é muito difícil, né, especialmente por envolver o sentimento, por envolver, né, a carne, envolver a paixão, e a partir daí a pessoa criar toda uma cosmovisão de vida a partir do seu próprio sentimento, a partir dos seus próprios desejos. Então nós temos que ser muito sensíveis também nesse aspecto. E o que eu queria fazer hoje, eu entendo que é preciso que nós tenhamos uma base bíblica muito firme em relação a isso. Eu acho que a gente só deu uma passada muito por alto na semana passada, né? E seria interessante que nós voltássemos a esse aspecto de tratarmos biblicamente a questão
da homossexualidade, como ela aparece na Bíblia e quais são os principais textos que nós podemos e devemos nos basear. Então, isso é uma questão muito importante, porque tudo começa com a palavra de Deus. Depois, nós teremos outros argumentos complementares, mas o argumento definitivo para nós é, sem dúvida alguma, a palavra de Deus. E eu quero trazer aqui para a reflexão a palavra de Deus e esse livro aqui, que é um livro de um autor chamado Kevin DeYoung. O que eu tenho aqui, que vocês estão vendo, é uma versão do Kindle, né? Então, ele está disponível no Amazon, para quem quiser, e da editora Fiel. Então, o que a Bíblia ensina sobre a homossexualidade? Esse livro é dividido em duas partes. A primeira parte, ele apresenta alguns textos bíblicos e faz uma reflexão em cima desses textos bíblicos, e é o que nós vamos fazer hoje. E tem uma segunda parte em que ele busca responder alguns questionamentos acerca da visão cristã em relação à homossexualidade. Então, o que nós vamos fazer hoje é passar pela primeira parte do estudo acerca da homossexualidade. E aí nós temos 5 textos, ou 5, não são só 5 textos, né, porque até quinta divisão ali traz 2 textos, mas 5 aspectos a considerar. São 4 textos, primeiramente, depois tem um quinto aspecto aqui que traz 2 textos, mas que vão trabalhar 2 expressões na Bíblia. Né? Por quê? Por que nós devemos passar por isso? Porque hoje em dia, mesmo no meio cristão, existem sim cristãos, até teólogos, escritores e pessoas tentando defender uma visão que associe, né, a possibilidade do cristão ser homossexual. Não são poucas as pessoas que defendem isso. A gente tem nomes aí conhecidos no meio cristão, né, do Caio Fábio a outros, que entendem que pode ser algo ruim, mas não tão ruim quanto outros pecados, né? A pessoa pode conviver de alguma maneira com esse tipo de situação. E é importante, então, vermos o que a Bíblia fala de maneira bastante categórica em relação ao pecado da homossexualidade. Então, antes de qualquer coisa, nós temos que afirmar, reafirmar com todas as letras, com toda a força que merece, que se trata, sim, de um pecado, e um pecado grave à luz da palavra. É importante a gente não querer amenizar, adocicar, diminuir, minimizar, qualquer outra coisa, porque existe uma tendência grande em que as pessoas querem, né, passar um pouquinho como é que é, de geleia, né, no pecado, para ele ficar um pouco menos pesado do que ele é. E geralmente se faz isso tentando colocar aí uma equivalência, igualá-lo a outros pecados. Né? Você fala, por exemplo, o pecado da gula, que é uma coisa séria também, com certeza é um pecado. Todo pecado leva à morte, todo pecado traz o castigo sobre o homem. Então, assim, como o pecado da gula, você também tem o pecado da homossexualidade. E aí, quando você coloca os dois no mesmo patamar, você pode dizer, então, mas vocês falam tanto de uma coisa e falam pouco da outra. Né? Olha só, vocês são hipócritas e tal, e vocês pecam nisso, mas, né, combatem aquilo. Então, é uma tentativa, de alguma maneira, de tentar minimizar, né, o pecado da homossexualidade. Então, ambos são pecados, ambos levam à morte, ambos confrontam a vontade de Deus, mas há um quê de rebelião dentro da homossexualidade que é muito grave diante de Deus. E, com certeza, as consequências são muito mais sérias na vida humana de uma coisa para com a outra. Né? A gente pode, assim, comparar e dizer que, sim, é uma questão que leva a consequências muito mais sérias. Então, é importante que nós tratemos com a devida seriedade. Bom, o primeiro texto que a gente deve considerar, então, é o texto de Gênesis. Um homem, uma mulher e uma carne. Gênesis 1, 2, né? 1 a 2. Então, você tem na palavra de Deus um texto que é simplesmente basilar, um texto que é fundamental. Vou ver se eu coloco aqui, eu fechei a minha Bíblia.
E o meu mouse não está aparecendo. Espera aí. Bom, vou ter que abrir em outra forma aqui. Nós temos o texto de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, em que vemos ali a criação de Deus do homem e da mulher, né? E lá fica muito claro da parte de Deus qual é o seu propósito para com o homem. Deixa eu voltar aqui. Então, se Deus queria estabelecer um mundo em que o relacionamento conjugal e sexual normativo seria o de pessoas do sexo oposto, então ele fez e conseguiu. Gênesis 1 e 2 se harmoniza perfeitamente com este querer divino. O texto de Gênesis 1 e 2 mostra exatamente esta realidade de um relacionamento conjugal e sexual normativo entre pessoas do sexo oposto. Você não tem como ler Gênesis de uma outra forma. Um arranjo conjugal diferente exigiria um relato de criação totalmente diferente. Um relato com 2 homens, 2 mulheres, ou poderia ser até um homem com 2 mulheres, ou vice-versa, ou pelo menos indicações de complementariedade de gênero e procriação. Então, nós temos em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 um padrão, uma norma, como Deus criou o homem e como ele estabeleceu o relacionamento entre homem e mulher, como este relacionamento ele é normativo para os propósitos de Deus. E isso vai ficando cada vez mais claro na medida em que você vai lendo o restante da palavra, na medida que você vai abrindo outros textos da palavra, isto vai ficando progressivamente mais claro. Então, vejamos aqui alguns pontos. Antes disso, é difícil não concluir, a partir de uma leitura honesta de Gênesis 1 e 2, que o desígnio de Deus para a intimidade sexual não é qualquer combinação de pessoas, nem mesmo qualquer tipo de 2 pessoas se unindo, mas um homem se tornando uma só carne com uma mulher. Então, quando você lê esse relato, isso fica claro, porque são pessoas, a Bíblia é muito clara em dizer que as pessoas, os homens, né, de forma geral, são todos criados à imagem e semelhança de Deus, todos têm a mesma importância, o mesmo valor diante de Deus. Mas ali no relato do Éden, no relato do Gênesis, fica muito claro que o propósito de Deus para com o relacionamento era exatamente uma complementariedade de gênero e também havia ali a intenção de Deus quanto à questão da procriação. Espera aí, gente. Vou voltar aqui. Então, não é possível concluir, né, que houvesse ali de Deus outro desígnio. E aí o autor ele apresenta 5 razões em que Gênesis 1 e 2 estabelece o desígnio de Deus para o casamento e que esse desígnio exige um homem e uma mulher. 5 razões que nós podemos encontrar no livro do Gênesis. Primeira delas, a maneira como a mulher foi criada indica que ela é o complemento divinamente planejado para o homem. Quando você lê o texto, você percebe que Adão estava sozinho. Deus diz que isso não era bom. Adão já havia observado que todos os animais viviam em pares. Então, o padrão para Adão de pares era o par macho e fêmea. E assim estavam ali todos os animais, macho e fêmea, como Deus os havia criado. Como mais tarde, quando nós vamos ler a narrativa sobre o dilúvio, Deus quer que macho e fêmea, né, de cada espécie estivesse dentro da arca para a preservação da espécie. Então você vê aí um padrão que se repete. E Adão então se deleita com o fato de que a mulher não é nem outro animal e nem outro homem, igual a ele, né? É uma auxiliadora, né, que lhe fosse idônea, ou seja, da mesma espécie. Então ele percebe na mulher essa complementariedade, essa diferença, né, e ao mesmo tempo uma semelhança. Ela era um ser semelhante a ele.
mas havia uma diferença entre ele e ela para esta complementação, essa complementariedade. E ele se deleita nisso. Interessante que o termo hebraico para homem é ish, e para mulher é isha, né? É do mesmo termo, você tem o homem e a mulher como se fosse, né, um complemento, um a mais aí para a vida do homem. Então, ela é isha. É isso que faz com que os dois, né, o próprio termo mostra essa relação de diferença e, ao mesmo tempo, de semelhança entre os dois. Então, isso está muito claro quando você lê o relato da criação. Segundo, a natureza da união, uma só carne, pressupõe duas pessoas de sexos opostos. Essa expressão aí, a gente conhece biblicamente falando, que significa, quando os dois se tornam uma só carne, é a relação sexual entre os dois, é a complementação, que só pode acontecer entre sexos opostos. É uma expressão que vai ser repetida, inclusive, no Novo Testamento, e que representa essa intimidade sexual, e que só é possível entre pessoas do sexo oposto, né? É o que a gente fala do pino e da tomada, né? Só a energia só é transmitida dessa maneira. É a maneira como Deus criou na sua através do seu poder. E a terceira, que somente duas pessoas de sexos diferentes podem cumprir os propósitos procriadores do casamento. Esse é um aspecto fundamental em relação à criação, porque no primeiro capítulo, Deus já havia dado a ordem para que eles se multiplicassem e enchessem a terra. Como é que esse casal, primeiro, poderia fazê-lo se não houvesse no relacionamento essa capacidade de criação, de procriação, e através de um relacionamento hétero? Então, isso está no próprio padrão desse relacionamento. Se Deus queria que eles enchessem a terra, era preciso que, de fato, houvesse aí essa complementariedade, né, e eles pudessem, então, fazê-lo pela questão sexual. Então, isso fica muito claro dentro da realidade do casamento. Mais uma, quarta, o próprio Jesus reforçou a normatividade do relato de Gênesis. Então, alguns acusam, né, dizendo que Jesus não fala nada acerca do relacionamento homossexual. Então, se Jesus não fala nada em termos de condenação, significa que tudo bem. Significa que o que foi condenado pertencia ao Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, Jesus é amor, Jesus é inclusivo, né? Ele abraça todos, ele quer salvar e tal, ele dá a sua vida, e então Jesus seria bastante liberal nesse sentido. Mas isso, evidentemente, não é verdade, porque o próprio Senhor Jesus, quando ele falou de casamento, lá em Mateus, no capítulo 19, ele menciona o texto de Gênesis. A gente pode dar uma olhada, quem puder aí fazer isso, a gente pode dar uma olhada aí no texto de Mateus, capítulo 19, versículos 4 a 6. Quem pode, por favor, ler esse texto? Tem aí um detalhe no texto muito interessante. Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que diz: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Isso. Mas o ponto aí é deixar claro que no texto diz, né, que desde o princípio ele os fez homem e mulher. Então, o próprio Senhor Jesus, ele confere essa dignidade ao casamento. Aqui ele está combatendo, inclusive, a questão do divórcio, mas ele deixa muito claro que o relacionamento, como Deus o fez, foi entre homem e mulher. Então, é um texto interessante para ser citado quando alguém disser, olha, mas Jesus não fala nada acerca disto, né, contra isso. Não, ele reafirma o que está lá em Gênesis. Ele reafirma a criação de Deus e o relacionamento homem e mulher. Né? Deus os fez homem e mulher.
E também a gente pode citar Mateus capítulo 5, quando Jesus diz que ele não veio para revogar a lei, mas sim para cumpri-la. E o propósito dele é cumprir toda a lei de Deus. E há um quinto ponto aí, que é o significado histórico redentor do casamento como um símbolo divino na Bíblia, que só funciona se o casal matrimonial for um par complementar. Por exemplo, um caso muito clássico é Cristo e a sua igreja. Cristo e a sua igreja. Então, existe aí um relacionamento entre Cristo e ele trata a igreja como a sua noiva. Isso mostra essa complementariedade. A noiva precisa de Cristo. Cristo não precisa, inerentemente, da noiva para ser Cristo, mas a noiva precisa de Cristo para ser noiva. Mas a ideia aqui, então, é uma ideia de complementariedade. Cristo, ele precisa, a igreja precisa do Senhor Jesus Cristo dentro dessa visão. E biblicamente, a visão é desse casamento, o casamento entre Cristo e tratando a igreja como noiva, no sentido feminino. Então, olhando aqui para o livro do Gênesis, nós podemos entender que ele claramente fala acerca desta união como sendo de homem e mulher. Não há como alguém utilizar o texto de Gênesis e dizer o contrário. Está absolutamente claro, de forma cristalina, esta vontade da parte de Deus. Agora vamos olhar outro texto, que é um texto também clássico, que é Gênesis capítulo 19. Vamos lá dar uma olhada em Gênesis capítulo 19. Vou pedir para vocês aí abrirem o texto que fala daquelas duas cidades infames que são Sodoma e Gomorra. E você olhando aí na sua Bíblia, o que você verá? Uma situação terrível, em que Ló, ele vivia ali em Sodoma com a sua família. A gente lembra que houve um momento em que Abraão e Ló partiram de Ur dos Caldeus, e chegou um ponto em que eles não podiam ficar mais juntos por conta do tamanho da criação, que eles tinham de animais. E aí Abraão propôs a ele que escolhesse um caminho para ir, que Abraão iria no sentido oposto. E Ló então olhou ali as campinas verdejantes, achou muito interessante, achou que seria muito lucrativo ir para a direção de Sodoma, e para lá ele levou a sua família. Mas a região era uma região extremamente contaminada pelo pecado, pelas abominações, e aí chegou um ponto em que Deus quis destruir Sodoma. Tem aí até a oração de Abraão a Deus em relação à quantidade de justos lá, e foi diminuindo. Mas, enfim, Deus resolveu que iria destruir Sodoma, mas enviou um anjo, ou anjos ali, para salvar a Ló e também convidar a família para sair ali da cidade de Sodoma, o que eles fizeram efetivamente. Mas quando chegaram lá, o texto diz que os homens daquela cidade, veja, versículo 4, mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Então, essa expressão aí, o abusemos deles, é totalmente de caráter sexual. O texto fica claro nesse sentido, porque Ló, querendo proteger os homens, fez algo terrível. Ele ofereceu as filhas dele. Que coisa horrível isso. Mas ele quis dar as filhas e disse: tratai-as como vos parecer. Então, tudo aqui é conotação sexual. São homens maus, estupradores, são terríveis. É uma gangue aqui que estava cercando a casa de Ló, e ele então oferece as filhas para que eles aproveitassem dela e assim salvassem os homens que estavam com ele. Bom, o texto mostra então que Deus feriu, de cegueira aqueles homens, e os anjos e Ló e a família, as filhas e tal, escaparam daquela situação. A mulher de Ló também, que depois olhou para trás e virou estátua de sal. Mas nós vemos aqui a situação terrível daquela cidade, daquele povo.
Em todo o resto do Antigo Testamento, Sodoma e Gomorra são sinônimos de pecaminosidade extrema. Sempre que é usado o termo Sodoma e Gomorra, é de forma relacionada ao pecado, é sinônimo de pecado. Então você tem aqui alguns textos, Isaías, Jeremias, Ezequiel 16, depois nós vamos ler esse texto. E de julgamento divino, Deuteronômio, Isaías, Jeremias e tal. Lamentações, Amós, Sofonias. No Novo Testamento, Jesus se referiu muitas vezes a Sodoma e menos frequentemente a Gomorra, no esforço de advertir as pessoas da ira iminente e expor a dureza de coração delas. Então eram cidades terríveis, cidades em que você tinha todo tipo de pecado e promiscuidade e, inclusive, a questão da homossexualidade. A pergunta é certo que a punição de Sodoma e Gomorra tinha alguma coisa a ver com a homossexualidade? Então, essa é uma pergunta importante de ser feita. Por quê? Porque aqueles que, de alguma forma, tentam minimizar, amenizar, né, tirar o foco da homossexualidade, eles vão tentar defender a cidade de Sodoma, dizendo que não era esse o problema de Sodoma. Especialmente lendo o texto aí de Ezequiel, que está aí citado, né, 16, 44, e dizendo que o problema de Sodoma era, na verdade, uma falta de cuidado para com os pobres, né, que Deus ficou irado por conta disso, e não em relação à homossexualidade. Então, você vai encontrar pessoas que vão defender seriamente esse ponto, dizer que não era a homossexualidade. Mas é preciso que nós, então, estudemos um pouco melhor aí os textos que se referem a Sodoma. Então, dá uma olhada lá em Ezequiel capítulo 16. Veja aí na sua Bíblia, eu não vou colocar na tela, mas no versículo 44. Então, nós temos lá. Então, começa aqui no 44 e vai até, especialmente ao versículo 49. Então, 49 ele diz: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Também Samaria não cometeu metade de teus pecados, pois tu multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e assim justificaste as tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Tu, pois, levas a tua ignomínia, tu que advogaste a causa de tuas irmãs, pelos pecados que cometeste, mais abomináveis do que elas. Mais justas são elas do que tu. Envergonha-te logo também, leva a tua ignomínia, pois justificaste as tuas irmãs. E aí o texto ainda continua, dizendo: restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de tuas filhas, a de Samaria e de suas filhas, e a tua própria sorte entre elas, para que leves a tua ignomínia e sejas envergonhada por tudo o que fizeste. Quando tuas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarem o seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Não usaste como provérbio o nome Sodoma, tua irmã, nos dias da tua soberba, antes que se descobrisse a tua maldade? Então aqui ele vai mencionando Sodoma diversas vezes, relacionando-a com os pecados. Mas o versículo especial aqui é o versículo 49, e que fala da soberba, da fartura de pão, né, e da prosperidade. Próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca desamparou o pobre e o necessitado. Quando você lê, então, esse texto, na verdade, desassociado aqui ao restante, você percebe ou fica com a impressão de que o pecado deles era apenas o pecado, né, de falta de justiça aí para com os pobres, né, das pessoas necessitadas. Mas não é esse o caso. Quando você lê todo o restante, especialmente dentro dos versículos 43 em diante,
você percebe que ele está tratando de abominações que aqueles povos cometiam. As abominações eram das mais diversas formas, inclusive, né, e especialmente os pecados relacionados à questão da promiscuidade sexual. Né? Então, isso é importante a gente deixar muito claro. Quando você lê ali sobre os pecados de Samaria, você trata, né, esses pecados também como sendo pecados que, além de idolatria, estavam muito relacionados às abominações e depravações sexuais. Há alguns relatos aqui, só voltar aqui, que são interessantes também da gente relacionar, que é a literatura extra-bíblica. E você tem, no tempo do Segundo Templo, que é mais ou menos entre 500 antes de Cristo até 70 depois de Cristo, alguns escritos que mencionam Sodoma como sendo também uma fonte, né, de comportamento sexual. Então você tem um texto que diz o seguinte, deixa eu ver se eu colei aqui o texto. Não, eu não colei o texto, então eu vou citá-lo aqui. Diz assim: Mas vós, meus filhos, não sereis assim. No firmamento, na terra, no mar, em todos os produtos de sua criação, reconhecereis o Senhor que fez todas as coisas, para que não vos torneis como Sodoma, que se apartou da ordem da natureza. De modo semelhante, os vigilantes se apartaram da ordem da natureza. O Senhor pronunciou uma maldição sobre eles no dilúvio. Então, esse é um escrito desse período aí, um período anterior ao período de Cristo, e que fala desta ordem da natureza quebrada por Sodoma. Um outro texto, chamado Testamento de Benjamim, diz assim: Com base nas palavras de Enoque, o justo, eu vos digo que sereis sexualmente promíscuos, como a promiscuidade dos sodomitas, e perecereis com poucas exceções. E mais um texto aqui, é um texto chamado Jubileus, capítulo 16, versículo 5, diz assim: Naquele mês o Senhor executou o julgamento de Sodoma, Gomorra, Zeboim e todo o distrito de Jordão, e as queimou com fogo e enxofre e as destruiu até este dia. Como ele disse: Eis que vos fiz conhecer todas as obras deles, que eram cruéis e grandes pecadores e estavam poluindo a si mesmos e fornicando na carne e causando poluição na terra. E assim o Senhor executará julgamento como o julgamento de Sodoma nos lugares em que as pessoas agem de acordo com a poluição de Sodoma. Então aqui é uma relação, uma citação a esta poluição de Sodoma como algo odioso, né? Um pecado odioso que eles estavam cometendo, poluindo a si mesmos. O linguajar aqui não é de mera fornicação, mas algo que era pior do que isso, era mais contaminador propriamente do que uma mera prostituição. Existia um pecado ali que está sendo aqui dito, que era algo específico de Sodoma. Não vos torneis como Sodoma, é a palavra aqui no texto. Então, Sodoma, ela tinha uma reputação de não apenas cometer essa injustiça social, havia ali um pecado sexual, e esse pecado, a gente pode dizer, com base nesses textos, que provavelmente fosse a questão homossexual. Provavelmente, por todas essas referências feitas a um pecado específico de Sodoma. Agora, um outro texto também interessante da gente ver é o texto que está em Judas, versículo 7. Vamos dar uma olhada lá, Judas, versículo 7. Judas não tem capítulo, só tem versículos. E aí o texto diz assim, olha só: Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então esse texto também, ele fala de algo diferente. Ele fala de outra carne, né? E aí, essa expressão, né, outra carne, ela levou alguns intérpretes a entender que os sodomitas estavam cometendo sexo com anjos, né? Poderia ser uma possibilidade.
Mas fica algo tão estranho à Bíblia, e como condenar alguém que faz sexo com um anjo? Fica uma coisa totalmente estranha, né, à luz de toda a palavra de Deus. Então, uma forma de se entender esse texto é entender que essa outra carne fosse a atividade homossexual, o pecado da atividade homossexual. Veja que, de fato, esses textos, eles não são tão diretos para fazer essa afirmação, mas o que você percebe é que a junção deles mostra que havia alguma coisa muito séria e acontecendo, e muito específica acontecendo em relação a essas cidades. E a gente deve levar muito em consideração que mais à frente nós vamos ver aí os textos de Coríntios, os textos ao Coríntios, o texto a Timóteo, que a expressão utilizada para esse tipo de pecado, quando fala de sodomitas, é relacionado à homossexualidade, né? E isto foi feito com base nesses estudos. As pessoas, os tradutores da Bíblia, quando tiveram que traduzir determinados termos, e o fizeram usando lá, né, sobre sodomitas, nem sodomitas, né, herdarão o reino dos céus, esse termo e o pecado em si é feito com base no estudo contextual, tanto da palavra quanto dos textos e dos fatos, né, que aconteceram nesses períodos. Bom, dando sequência. Eu tinha colocado o texto aqui, eu que não percebi, mas já fiz assim, já fiz aqui a leitura. Bom, o quarto, aliás, o terceiro aspecto aqui a levantar é o livro de Levítico, capítulo 18, e também o 20. E aqui você tem textos que vão falar de uma forma muito direta acerca desse pecado. Levítico 18, 22 e também Levítico capítulo 20, versículo 13. Levítico 18, 22 diz: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. E o 20, 13 diz: se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Então, o que nós vemos aí nesses textos? Primeiramente, é importante entender o que é o livro de Levítico. O livro de Levítico é um livro que fala sobre santidade. Tudo em Levítico é santidade. É como o povo de Deus deveria viver de forma separada e diferente dos povos que o cercavam. Nisto, nós vemos que essa prática do homem se deitar com o homem como se fosse mulher já era algo que acontecia naqueles dias. Deveria ser algo até considerado normal por outras nações pagãs. Existiam os seus momentos, os rituais, especialmente as questões ligadas àqueles rituais pagãos, adoração a deuses estranhos. Isso envolvia toda a prática sexual. E aqui, então, Deus quer o seu povo separado daquelas nações pagãs, e ele deixa claro que entre as práticas que ele não aceita de forma nenhuma é a homossexualidade, deixando muito claro: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Alguns olham para esse texto de Levítico e, como é um texto que vai trazer uma série de outras regras para a vida e regras que nós não mais utilizamos, por exemplo, as regras dietárias, aquelas que dizem respeito ao que você deve ou não comer, né? Frutos do mar você não pode comer, você não pode comer porco, né? E animais considerados imundos. E aí eles vão tentar dizer o seguinte: ora, então se vocês acham que está errado a homossexualidade, então também não comam, né, porco, que também não comam mexilhão, e também vocês vão ter que seguir as outras regras que dizem respeito ao homem não poder ter um relacionamento sexual com a mulher quando ela está nos seus dias. Então vocês têm que abraçar tudo e não só uma parte. O problema dessa visão é que se ignora que o livro de Levítico é um livro que traz leis rituais que dizem respeito às questões de adoração a Deus específicas do Antigo Testamento e que foram cumpridas em Cristo, que tinham a ver com a maneira, os rituais propriamente, de santidade, inclusive, que eram específicos para o período do Antigo Testamento. E esses caíram por terra.
Agora, o que não caiu por terra são as verdades morais, são as verdades conceituais. Essas continuam de pé. E entre elas, nós temos a verdade de que Deus condena de forma muito clara o relacionamento homossexual. Veja que o texto implica que existe uma contrariedade à natureza, em um homem deitar com outro homem como se fosse mulher. Né? Existe aqui uma ideia de contrariedade à natureza. Existe também uma ideia aqui de gravidade disso como pecado. O texto usa a expressão abominação, quer dizer, uma coisa que é a Deus abominável. Por que que é abominável? Porque contraria simplesmente o plano de Deus, contraria a visão que Deus tem para a família, contraria o uso da função sexual que Deus deu ao homem e à mulher. E isso traz uma séria consequência para toda a sociedade, para o povo de Deus, para a questão da santidade. Então, isso confronta Deus de uma forma que aborrece tremendamente a Deus. Por isso o texto fala que é abominável. E aí o castigo é pesado, é pena de morte. Né? Serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Então, alguns com certeza olham para esse texto e né, vão ter uma fala, né, recriminatória da Bíblia, dizendo: olha aí, que coisa terrível, isso aqui parece o islamismo dos nossos dias. Bom, cada coisa no seu lugar. Né? É importante nós entendermos que no Antigo Testamento, e dentro dessa teocracia que era o governo de Deus sobre o seu povo de Israel, e também a condução desse povo em a condição que Deus tinha em manter esse povo santo, separado dos outros povos no seu comportamento, então Deus tratava com a mais estrita dureza determinados tipos de comportamento. Inclusive, um filho que fosse rebelde contra os pais deveria ser morto, deveria ser apedrejado. E aqui também, na questão da relação homossexual, deveria ser morto, deveria provavelmente ser apedrejado. O seu sangue cairá sobre eles. Então, isso deixa muito claro que é um pecado como outro pecado, no sentido de trazer consequências, mas que Deus considera isso uma abominação. Queridos, esse é um ponto muito importante para nós hoje, porque, de novo, existe uma tendência na sociedade, claro, a sociedade já passou disso, né? A sociedade já considera como absolutamente normal, né, a questão da homossexualidade. Mas, mesmo dentro da comunidade cristã, existe uma tendência a, né, se entender que é uma coisa menos ruim, né? Menos pior, não sei, ou uma coisa menos grave. E não é, ela tem que ser tratada com a devida gravidade. E nós devemos chorar por causa desse pecado. Devemos procurar, claro, amar as pessoas, ajudá-las, mas entender o quão grave é essa prática, que o mundo tem procurado expandir, né, e tem procurado também colocar a igreja numa situação difícil quando nos chamam de homofóbicos, né? Vocês são homofóbicos, vocês são pessoas que perseguem e tal, vocês não tem nada a ver com isso, com a vida dos outros. De fato, né? Cada um de nós cuida da sua vida, mas nós devemos ter a liberdade de falar aquilo que é certo e aquilo que é errado, à luz da palavra de Deus, que é a nossa orientação sobre o que é certo e o que é errado. Não é a cultura, não é o momento, não é a sociedade, não é o STF, não é esse nem aquele, mas a palavra de Deus. E quando houver conflito, nós vamos sofrer as consequências para dizer claramente o que é a verdade de acordo com a palavra de Deus. Então, Israel deveria ser santo porque Jeová era santo. Como nação santa, o povo de Deus deveria ser diferente dos povos e culturas circunvizinhas, o que envolvia uma ética sexual radicalmente diferente. Isso significava uma proibição total contra todo tipo de comportamento homossexual. Então, isso tem que ficar bastante claro para nós, para podermos também expor a outras pessoas. A Bíblia é um livro que condena claramente a questão homossexual. No Novo Testamento, o texto que mais claramente vai fazê-lo é esse quarto. Além do quinto, aqui também está sendo apresentado, também vai mencionar, mas esse quarto ele é extremamente pesado, no sentido de deixar claro o quanto desagrada a Deus
a questão da homossexualidade. Então, o caminho dos romanos na direção errada. Primeiramente, quando nós abrimos o texto, eu quero que vocês abram lá em Romanos capítulo 1, o que nós vamos ver é a impiedade dos homens mudando a glória do Deus imortal pela tolice da idolatria. Há um ponto aqui importante quando você vê a progressão que há no texto. Porque a primeira coisa, a primeira mudança aí, o texto começa dizendo, né? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. E aí, na sequência, ele vai dizer que esses homens, eles mudaram, né, a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. A primeira coisa que acontece para o homem cometer as torpezas que comete é se afastar de Deus. É ele não ver Deus como seu Deus. Porque Deus, quando ele é visto, quando ele é percebido, quando você se coloca diante de Deus em temor e tremor, isto refreia o nosso pecado. Nós não, quando nós estamos com o nosso coração tomado pelo temor de Deus, nós não nos lançamos no pecado. Nós tememos até as consequências do pecado. Mas o homem que abandona Deus, que se afasta de Deus e troca Deus por um ídolo, mesmo que esse ídolo não seja um poste ídolo, não seja um ser criado ali, uma escultura, esse ídolo pode ser ele mesmo, pode ser os seus prazeres, pode ser os seus sentimentos, qualquer outra coisa que ele coloca no lugar de Deus, então isto vai se traduzir em impiedade, porque ele vai servir a esse Deus, que é ele mesmo, ou a sua outra religião, e isto vai afastá-lo de Deus e levá-lo a uma vida de promiscuidade. Em segundo, no texto, nós vemos a impiedade dos homens em mudarem a verdade de Deus em mentira. O texto vai dizer isso no versículo 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Então eles vão começar a crer numa mentira. E, de fato, nós vivemos hoje num mundo que abraça a mentira, dizendo que essa mentira é verdade. Qual é essa mentira, principalmente, né, dentro desse contexto do homossexualismo ou da homossexualidade? É a mentira de que você deve ser feliz com o seu sentimento, você deve dar vazão ao seu sentimento, que isso é a verdadeira felicidade, você poder desfrutar daquilo que a sua carne quer, que isso é a sua identidade, né? A sua identidade está ligada ao seu sentimento. Esse é o grande perigo, entre outras mentiras, mas essa é a grande mentira, que a sua identidade é aquilo que você sente. Então, aquilo que é o que você é, né? Mas não, a Bíblia vai dizer que não é o que você sente, que é aquilo que você é. Aquilo que você é aquilo que a Bíblia define que você é. E entre aquilo que a Bíblia define, ela diz que você também é um pecador, e por isso você vai ter sentimentos que te afastam dessa sua identidade original com Deus, né? Feito à imagem e semelhança de Deus. Então, não é o seu sentimento que te define. Se você tem vontade de roubar, então você será um ladrão eternamente, você vai ser uma pessoa que vai cometer injustiças, porque você tem vontade, você tem um impulso, né? Um desejo muito grande. Se você gosta de pornografia, então você é um pornógrafo, e assim será? É isso que identifica você? Não, você vai lutar contra isso, porque é um pecado, né? Então, a Bíblia deixa claro tanto o que você é, quanto ela deixa claro o que é pecado. E aí você luta contra o pecado para que você seja aquilo que você é. Então, o homem muda a verdade de Deus em mentira. E o próximo passo na progressão do pecado é Deus entregando os gentios a paixões desonráveis ou paixões infames. E isto leva à terceira mudança. Abandona as relações naturais com pessoas do sexo oposto por relações com pessoas do mesmo sexo. Então, no texto, existe essa progressão que vai mostrando, né, o abandono da glória de Deus, mudando a verdade de Deus em mentira, e depois Deus, como consequência, entrega a paixões infames. E o que são essas paixões infames? É o homem, o texto diz, porque até as mulheres, versículo 26, mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza.
Paulo não poderia ser mais claro do que isso. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. A gente não sabe aqui no texto o que Paulo quer dizer exatamente por receber em si mesmos a merecida punição do seu erro. Há alguns anos atrás, né, umas décadas atrás, quando surgiu aí a questão da AIDS, então aplicaram, né, a AIDS como sendo essa merecida punição do erro. Mas o que pode em algum grau ser verdade, né? A doença pode ser também uma punição do erro, não só da questão homossexual, mas dos pecados sexuais, né? Você pode ter doenças que são consequência direta de uma vida de promiscuidade, por exemplo. Mas há outras consequências, né? As consequências sobre a sociedade, sobre a vida, sobre o coração, e muitas delas, né, a gente atribui ao pecado propriamente. O pecado, ele cobra um preço muito grande. Então, veja na sequência do texto, no versículo 28, que como consequência de toda essa torpez, de todo esse pecado, Deus entrega o homem a uma disposição mental reprovável para praticarem. Aí ele começa uma lista enorme de pecados. Então, mas está tudo ali envolvido, tudo isso dentro de um grau de reprovação da parte de Deus, daquilo que ele considera abominável. Na mente de Paulo, a intimidade sexual homossexual é uma ilustração especialmente clara do impulso idólatra dos homens para se afastarem da ordem e do desígnio de Deus. Então, esse é um ponto importante. A conclusão é essa, é que o homem, na sua idolatria, ele se volta para si mesmo, para cometer todo tipo de torpeza, porque a idolatria, ela induz, né, o coração do homem a querer servir a si mesmo. Esse é o maior impulso do nosso tempo. O homem se tornando um ególatra, né? Ele quer satisfazer a si. E aí é o seu sentimento. Hoje em dia, a questão da afetividade se tornou, né, o ponto central da nossa sociedade. Você não pode falar nada que fira ninguém, né? Nem que seja verdade. Você falar a verdade, mas isso vai ferir o outro, então cuidado, não fale. Você deve pegar sempre a tolerância, a flexibilidade, a relatividade, né? E essa sociedade, essa geração tem se tornado cada vez mais uma geração que não consegue lidar com a realidade, não consegue lidar com a verdade, né? E isso tudo é parte dessa idolatria do homem servindo a si mesmo. O comportamento homossexual é um pecado, não de acordo com quem o pratica ou pela motivação com que o procuram, mas porque esse ato, como uma mudança dos que detêm a verdade, é contrário ao bom desígnio de Deus. A prática homossexual é pecaminosa porque viola o desígnio divino na criação. De acordo com a lógica de Paulo, homens e mulheres que se envolvem em comportamento sexual homossexual, ainda que estejam sendo verdadeiros a seus próprios sentimentos e desejos, detêm a verdade de Deus em injustiça. Mudaram a conveniência das relações macho e fêmea por relações que são contrárias à natureza. Então, ainda que, veja, importante esse ponto, né? Que estejam sendo verdadeiros aos seus próprios sentimentos e desejos. Então, ninguém diz que eles não estejam sendo verdadeiros. Mas o ponto é que estão cometendo injustiça ao dar vazão a esses sentimentos e desejos. Depois da terceira mudança, temos uma entrega final. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Essa disposição mental produz miríades de pensamentos, atitudes e ações injustas, e a sentença para isso é a morte. O que a Bíblia nos ensina é que um pecado chama outro, né? Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, né? É o termo bíblico. Então, um pecado vai chamando outro pecado. Nós vemos que na nossa sociedade, só na minha geração, nesses poucos anos vividos, né? Sou tão novinho, a gente viu tantas mudanças e elas só não foram maiores porque aconteceram alguns freios aí no meio desse percurso. Mas entre a aceitação da homossexualidade como sendo algo natural, passou a ser algo desejável, né? Não só natural.
mas o sujeito homossexual passou a ser uma pessoa de um patamar superior ao heterossexual. É só olhar as novelas, é só olhar, né, como eles aparecem nas revistas né, a consideração, e isto influindo, inclusive, na tentativa de leis que os protegessem de uma forma que nem os heterossexuais têm essa proteção. Estão transformando-os, tentando, né, transformá-los numa categoria muito especial da sociedade, né, hiperprotegida e tal, e qualquer um que olhasse diferente para um homossexual seria taxado de homofóbico. Então, um tratamento totalmente diferenciado. Então, isso a gente assistiu, né, na última década aí, e que depois agora teve um pequeno freio, né, na questão do ritmo, mas juntamente com isso nós vemos a questão da ideologia de gênero, chegou com tudo, né, os transgêneros, e eu acho que no Brasil a gente está até um pouquinho atrasado. Geralmente esse atraso no Brasil é uma coisa positiva, mas em outros países nós vemos o quanto eles estão desenvolvidos, né, no sentido ruim da palavra, né, o quanto isso já passou a ser uma norma dentro da sociedade, e é uma tendência que vem depois da outra. É uma coisa que vai, você abre uma porta e aí não passa só, né, uma boiada, passam duas. Então, esse é o problema do pecado. O pecado, ele chama outro pecado. E, finalmente, irmãos, uma mensagem aí, um termo que a gente deve estudar, na verdade, dois termos nos textos de 1 Coríntios 6 e 1 Timóteo 1. Então, lá em 1 Coríntios 6, nós temos esta lista dos que não herdarão o reino de Deus. E o texto segue assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados e nem sodomitas. Aí você tem, e aí ladrões, avarentos, bêbados, maldizentos, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E aí você tem duas expressões que são efeminados e sodomitas, que no grego é o malakoi e o arsenokoitai. São dois termos que são parte do grego koiné. Também, lá em 1 Timóteo capítulo 1, você vai ver o segundo termo. Está aqui embaixo, arsenokoitai. E aqui é dito que, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores, rebeldes, irreverentes, tal. Tem a lista aqui dos pecados e citando também os sodomitas. Então, mesmo termo, arsenokoitai, quem seriam esses sodomitas? E por que traduziram sodomitas? Porque, na verdade, o termo em grego não tem nada a ver com Sodoma, né? Não está falando de Sodoma aqui, mas foi traduzido assim: raptores de homens, mentirosos, perjuros e tal, e tudo quanto se opõe à sã doutrina. Na literatura grega existente, não há exemplos de arsenokoitai anterior ao uso que Paulo fez desse termo em 1 Coríntios e 1 Timóteo. Então, esse é um problema quando você lê esses textos, que esses termos, eles são termos novos, eles só aparecem ali em Paulo, não aparecem em nenhum outro lugar. Então, como é que você traduz? Daí é que você tem essas traduções, como sodomitas, por exemplo, porque esse termo é um termo novo, ele não tem em outro lugar. A palavra é composta de homem, arsen, e cama, coité, e poderia ser traduzido literalmente por deitadores de homens na cama, ou aqueles que levam machos para a cama. Espero que não tenha nenhum menor de idade aí assistindo, né? Mas esses é a tradução de arsenokoitai, né? Que são os que levam machos para a cama. Muito provavelmente, Paulo cunhou a palavra a partir das proibições contra o comportamento homossexual daquele texto que nós já vimos em Levítico 18 e 20. Ah, mas por que você acha isso? Por que o autor acha isso, né? Porque aqui eu estou reproduzindo Kevin DeYoung. Por causa da Septuaginta, aquela tradução grega do Antigo Testamento, e que foi usada pelos judeus no século I. Quando você abre lá em Levítico capítulo 18, 22, na tradução que é feita daquele texto, é utilizado aqui o koimetese, que é o mesmo verbo, né? O verbo koité. Né? Então, a mesma ideia está presente ali, quando é traduzido olha lá, o arsenos, né? O arsenos, o arsen, aqui, e o koimé. Então, da mesma forma, em Levítico 20, 13, koimé e arsenos. Então, os mesmos termos que depois Paulo vai pegar emprestado para usar aqui essa expressão em 1 Coríntios.
Rute malakoi, rute arsenokoitai. Então ele vai criar esse termo para dizer também aqueles que se deitam com homens, né? Aqueles que levam o macho para a cama. E esses, ele diz, não herdarão o reino dos céus. Então ele está se baseando no texto lá de Levítico. E em relação a outra palavra, o malakoi. Então o léxico padrão do Novo Testamento lista duas definições para malakos. Em português é uma palavra que parece dar um outro sentido, né? Mas essa questão é o seguinte: significa ser maleável ao toque. É o que ele traduziu por efeminado, ser passivo numa relação homossexual. A palavra pode significar delicado, como em roupas finas, ou efeminado, como em homens que são penetrados, como uma mulher seria por outro homem. Tá? Então, essa é a diferença, né, sutil entre efeminados e sodomitas. Os efeminados seriam aqueles que tomam o papel da mulher no relacionamento. E os sodomitas são os que, de uma forma ou de outra, praticam a homossexualidade. Ok? Mas aí, uma questão que alguém pode levantar mas esses efeminados não seriam apenas aqueles que se vestem como mulher? Bom, isso Paulo abomina. Ele até fala claramente num texto que, né, o homem não deve ter o cabelo longo como se fosse mulher. Ele fala bastante, ele fala acerca disso, até por conta dessa confusão, né, de homem se vestir como mulher. Isso, a própria Bíblia, no Antigo Testamento, é claro em relação a isso, que ele não poderia fazê-lo, né? É confusão, a Bíblia usa essa expressão, e Paulo também abominava. Mas aqui o efeminado não significa apenas um sujeito que tem alguns trejeitos, é um sujeito que tem uma prática, né? Porque ninguém propriamente vai para o inferno por conta de ter trejeitos, mas por ter uma prática propriamente, uma prática homossexual, que é pecado. Então, é esse o sentido do efeminado, do malakoi, ali no texto. Então, na lista de 1 Coríntios 6, exprimida entre adúlteros e homens que praticam homossexualidade, malakoi deve se referir a algum tipo de intimidade sexual imoral, não apenas a um padrão feminino na maneira de falar, de comportamento ou de paixões, mas é algo também no mesmo nível, né, da homossexualidade. Então, queridos, eu queria deixar aqui esses 5 textos, ou 5, são mais, né? São 6 textos aqui, passagens, que deixam claro como a Bíblia vê a homossexualidade. Primeiramente, no padrão, Deus estabeleceu um padrão, esse padrão está muito claro lá em Gênesis 1:2. Esse padrão vai ser mencionado por Cristo em Mateus capítulo 19. Nós temos em Gênesis 19 a citação de Sodoma e Gomorra. A gente vê claramente que o pecado ali foi um pecado ligado à homossexualidade. Depois, vários outros textos apontando para Sodoma e Gomorra nos seus pecados de promiscuidade e sugerindo que houvesse ali um pecado muito específico. Depois nós vemos Levítico 18 e 20, textos muito claros em relação ao homossexualismo, né, taxando como abominação, devendo inclusive ser mortos, né, o sangue recairá sobre eles. Romanos capítulo 1, agora Novo Testamento, mostrando que há uma progressão ali do pecado, que começa na idolatria, na mentira e depois na adoção das práticas abomináveis e infames, inclusive a homossexualidade, a prática homossexual. E, finalmente, os textos de Coríntios 6 e Timóteo 1, que mostram Paulo dizendo que não herdarão o reino de Deus aqueles que forem efeminados e sodomitas, ou homossexuais no seu sentido propriamente. Então, a Bíblia é muito clara. Por isso, irmãos, nós devemos ter esses textos em mente quando formos abordar uma pessoa que, né, ou que defenda a prática, ou que seja, nós temos que ter esses textos. De novo, a Bíblia não é um livro para você jogar na cabeça do outro, né? Especialmente de um pedestal de cima para baixo, jogando e dizendo, olha, tá vendo como você, né, é um pecador miserável. Nós somos pecadores miseráveis, porque temos os nossos pecados, né, todos diferenciados. O que esses textos devem nos indicar é que não há como minimizar, não há como adocicar, não há como tentar, né, dourar a pílula, né, dizer de alguma forma mais doce do que é um pecado abominável diante de Deus e precisa ser tratado. Deus não aceita.
por mais que isto cause no outro revolta, afastamento, tristeza, chateação, por mais que, né, isso a nossa alçada é dizer a verdade com amor. A gente tem que dizer a verdade com amor. Quando nós não dizemos a verdade, então falta amor. Né? Quando a gente quer amenizar a situação, dizer, é mais ou menos, eu acho que Deus aceita cada um como é, nós não estamos dizendo a verdade. A pessoa sai confortada, né? Se a gente diz isso, a pessoa fica muito confortada. Ah, que bom, Deus te ama a si mesmo, né? Ele sabe que é uma coisa difícil e, né, tente pelo menos, né, tente ser um pouquinho, segura aí a onda, né? Um pouquinho tá bom, mas, enfim, é só não se casar, sei lá, qualquer tipo de forma de amenizar, de tentar diminuir isso, nós também acabamos contrariando o ensino da palavra de Deus, ok? Mas eu quero ficar por aqui hoje, deixando esses textos, para a gente dar sequência depois nesse estudo, tá bom? Irmãos, alguma última participação? Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Ô, Paulo, tem uma pergunta. Pois não. Lá em Romanos 1, né, 25, não, 25 não. Falando que a mulher também mudou o jeito das relações com o outro. Como assim? Eu não entendi. Ah, O homossexualismo já existia entre as mulheres também? sim, sem dúvida. Foi ótima a sua pergunta, porque a gente falou tanto do homossexual como pecado geral, mas o texto aqui, inclusive, vai deixar claro que as mulheres também praticavam isso. Veja que quando a gente lê esse texto de Romanos, quando você lê Efésios, percebe-se que Paulo está tratando a igreja para que ela seja diferente do mundo. O mundo fazia isso com uma normalidade total, até porque haviam lá os rituais pagãos. Imagine o seguinte, né, isso acontecia nos tempos romanos, quando os homens, estudando um pouquinho desse tema, depois a gente vai chegar lá, mas a própria questão da homossexualidade, ela nunca foi aceita, assim, socialmente falando, como algo muito normal. Então, na sociedade romana, haviam ali os homens que tinham os meninos, né, os aprendizes e tal, e que eles tinham lá uma relação. E também se praticava homossexualismo dentro das saunas, porque lá aqueles homens que eram casados, eles tinham família, mas eles iam nessas saunas, bebiam, né, estavam lá já seminus e acabavam então se relacionando entre eles. Mas isso por conta, né, daquele ambiente. Da mesma forma, nos rituais pagãos, as pessoas bebem, ficam totalmente fora de si. É o que acontece no carnaval, né? Eu acho que a melhor comparação é o carnaval brasileiro. O que acontece por trás aí dessas paredes, não quero nem imaginar, né? Que as coisas são terríveis. As pessoas tomam de tudo que podem, perdem a cabeça e praticam o que vem na cabeça delas, nem sabem o que estão fazendo. Então, isso já acontecia também naqueles dias. Né? Da época dos gregos lá, você tem aquela ilha de Lesbos, da onde vem o termo lésbica. Então, isso é muito antigo. Então, a Bíblia está tratando um pecado que é um pecado extremamente antigo. Então, a resposta é sim. Né? Está falando também das mulheres. Pastor, Sim. eu tenho várias considerações, não sei se o senhor prefere que a gente converse hoje, ou eu não sei qual que vai ser a metodologia da sua próxima aula, mas eu tenho um caso de consideração, porque quando se fala assim, é que a gente tem que dizer a verdade para todos, e que é óbvio, a primeira coisa, né? Eu entendo totalmente, concordo totalmente com tudo que o senhor falou sobre uma homossexualidade, que é pecado, que a Bíblia é muito clara com relação a isso, não tem a menor dúvida. Mas quando a gente fala assim, mas é um pecado um pouco diferente porque Deus abomina, mas Deus abomina um monte de outros pecados, né? Não é só o homossexualismo. E às vezes eu penso assim, que a preocupação do Senhor é colocar que a gente não torne esse pecado uma coisa branda. Eu já acho que é o contrário. Eu acho que essa coisa é muito grave. Mas o que a gente tem que entender é que a mentira, a idolatria, o semear contenda entre irmãos, tudo isso Deus abomina também. E assim, para que a gente evite achar que a gente que eventualmente mente, todos nós somos pecadores, não sou melhor nem pior do que um homossexual. A minha diferença é que eu aceitei Jesus
e me arrependo de pecados. Essa é a diferença. Mas, assim, eu acho que não, na minha visão, né, eu acho que a gente não pode colocar o homossexual num patamar abaixo de qualquer outro pecador. Eu acho que é pecador como adúltero, mentiroso, ladrão, assassino, aquele que semeia contenda entre irmãos, aquele que mente, aquele que idolatra o dinheiro, a família, a casa, o carro, a profissão, o emprego. Então, assim, quando eu penso nesse tema, o que eu penso sempre não é, pelo menos eu não estou atrás da lista de acusações, porque essas eu conheço, eu sei a verdade, tão errados como eu sou pecadora, eles também são. O que eu fico pensando é, além de falar sobre Jesus Cristo, o que eu posso mostrar para eles, né? Além de mostrar que, biblicamente, eles estão errados, como eu estou quando minto, quando eu estou quando idolatro, quando eu estou quando cobiço, sei lá, que são pecados que no dia a dia a gente tem, mostrar para eles que, olha, não é que seu pecado é leve, todos os pecados aqui são graves, todos Deus abomina. Você também tem uma esperança como eu tenho. Né? E Deus me aceita e vai te aceitar também. Então, assim, o que eu não concordo muito é com essa visão de que é mais grave, sabe, pastor? É como se, não sei, para mim, tudo bem, a palavra de Deus diz que a Sem querer te interromper, mas te interrompendo. Isso. Então, é que, na verdade, eu não disse isso. Pelo menos eu acho que não. Pode ser que eu tenha... eu comecei, inclusive, falando que o que a gente não pode é adocicar, que é abrandar, o que você falou. Todos os pecados, eu até citei, né, que os pecados, todos o pecado leva à morte. O salário do pecado é a morte. E aí você deu nome ao pecado e todos eles levam ao mesmo lugar. O ponto é que a sociedade, né, ela vai procurar sempre amenizar, né, essa questão como sendo algo da identidade da pessoa, isso está dentro dela, então a gente tem que entender, respeitar, isso é uma coisa... E isso entra dentro da igreja, a gente se simpatiza, né, com o pecador e acaba se simpatizando com o pecado também, né, de alguma forma, assim, achando que, né, tudo bem, né, a pessoa é tão bacana, puxa, será que é tão abominação assim? Né, você deve conhecer homossexuais assumidos e que são pessoas, né, acima de qualquer, né, suspeita, são pessoas boníssimas, são pessoas inteligentes, são pessoas muito bacanas, e aí a gente começa assim até a não enxergar aquilo como uma coisa tão grave assim. Então, é mais nesse sentido, e não o contrário, né? Em dizer que os outros são menos pecado, ou que a gente seja mais perfeito, né? Porque somos heterossexuais e tal. Até na aula passada, não sei se eu falei isso, mas os heterossexuais, eles são responsáveis pelos maiores pecados na área sexual do que os próprios homossexuais, né? Toda a indústria pornográfica, quem é que mantém isso? São os heterossexuais. Então, não há isso, né? Não há justo nenhum sequer. Então, o pecado que a gente está tratando é o homossexualismo. Então, o nosso foco está sendo nisso, por isso queremos falar a gravidade dele. Não, eu entendo. Eu só acho que a gente não pode deixar não pode perder a visão de que o pecado, ele existe, há vários tipos de pecado que Deus abomina, e esse é um deles. Sim. Sabe? Não, e entendo, a gente está tratando o homossexualismo, mas é porque, às vezes, eu acho que eu realmente tenho uma questão de que a gente deveria ter um ministério com relação a isso. E, às vezes, eu acho que a gente fica colocando como esse pecado é mais grave do que aquele irmão que está sentado ali, está dando um dízimo que é fruto de caixa 2. Ele é tão pecador e Deus abomina tanto quanto abomina o homossexualismo. Então, assim, só para... a minha visão, tá, pastor, de que, às vezes, a gente tratando isso, parece que a gente mais... A gente se arrepende, a gente é separado porque a gente já aceitou Jesus Cristo como nosso Salvador. A única diferença que eu vejo é o homossexual que continua praticando, insiste nisso, ele ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Essa é a diferença.
sabe? É só porque, assim, para a gente, às vezes eu olho isso e eu fico pensando, a gente fica se colocando como se a gente não pecasse, como se o pecado do dia a dia da gente, que a gente comete, por mais que a gente não queira, ele é mais tranquilinho do que o pecado do homossexualismo, entendeu? E acho que a gente podia abordar assim, tudo bem, a parte acusatória a gente sabe, onde é que a gente vai ver na Bíblia que é errado e sabemos que é errado, temos toda a convicção com relação a isso. Agora, como tratar, como receber, como ajudar eles a entenderem do perdão de Deus, além dos textos evangelísticos, aqueles que podem trazer uma luz ali, uma esperança, não só da parte acusatória, mas da parte de resgate, sabe, de redenção, sabe, porque para construir um ministério para eles eu acho muito difícil. Muito difícil, mas eu acho que a gente tem que ter humildade de se colocar no mesmo patamar. Sim, é o que a gente tem procurado aqui mostrar. E é a continuidade, Rosenda, do estudo, né? O próprio texto de Coríntios 6 vai mostrar essa resposta, porque hoje a gente está mostrando o que é pecado, deixando isso claro para que ninguém tenha dúvida desse aspecto. Mas o texto lá de Coríntios 6 vai dizer isso: tais fostes alguns de vós, né? Mas vós vos lavastes, mas vós fostes justificados e tal, purificados. Então, Deus trabalha com essas vidas, né? Com as nossas vidas. E, então, nesse sentido, a graça de Deus opera também na vida deles, da mesma forma, e é isso que a gente tem que pregar, é a graça de Deus. Mas a gente vai chegar lá. Tá bom. Tá bom? Muito bem, queridos. Mais alguma coisa? Podemos, então, encerrar por hoje. E aí, semana que vem, a gente continua. Mas esses pontos que a Rosana levantou foram importantes e, especialmente, assim, diante disso, como é que a gente lida com essa realidade, né? Uma realidade tão sensível, né? De pessoas, carne e osso. E, como eu falei, né, um momento, a gente não pega a Bíblia, né, em tábuas de pedra e taca na cabeça dos outros. A gente tem que saber lidar, né, levando essa Pastor, Esther, é uma colocação que eu queria pôr. É engraçado. A gente muitas vezes fecharia a porta por um homossexual trazer um namorado dele na nossa casa, mas se de repente um amigo da gente vir em algum evento social com um amante, a gente permitiria, entre aspas. Então, assim, é tão pecado quanto, endossando o que a Rosenda falou, mas até onde está realmente o nosso coração, né? Em acusar o próximo, não estou dizendo que eu apoio o homossexualismo de maneira nenhuma, mas é porque me fizeram uma pergunta uma vez assim: Esther, se você descobrisse que seu filho fosse homossexual, o que você faria? Aí eu peguei e falei assim: olha, eu falaria para o meu filho que eu amo, e ele sabe da verdade, porém, as práticas ilícitas dele eu não aceito dentro da minha casa, porque seria a mesma coisa que eu estar endossando ele para o inferno com o meu aval. E eu, como cristã, tenho que lutar. Então, assim, não é só o pecado do homossexualismo, é todos. O cristão tem que literalmente deixar bem clara a posição e não apoiar nenhum tipo de pecado, inclusive os nossos mesmo. Só isso, pastor. Perfeito. Perfeito, irmãos. Vamos, então, guardar o que a gente ouviu para dar sequência. É um assunto que eu não quero fazê-lo correndo, justamente para a gente ter esse tempo para digerir, para refletir e especialmente para aplicar, porque a gente tem pessoas ao nosso redor e como chegar até elas. Não é uma coisa comum, né, fazê-lo, não é do dia a dia exatamente, mas a gente tem que aprender, saber como lidar com elas, como lidamos com qualquer pessoa também, com todo amor e conhecimento e verdade. Então vamos orar? Então vou pedir para a Esther fazer essa oração. Esther, por gentileza. Esther, está conosco? Epa. Então, eu pedi para a Sandra. Não sei o que aconteceu com a Esther aí, desapareceu. Aqui, pastora, foi o meu microfone, estava desligado. Ah, tá bom. Então tá. Sandra, semana que vem você ora, tá? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Deus, de nós sermos tratados em nossas almas, e os nossos sentimentos, os nossos corações ao nosso próximo. Nós sabemos, Deus, que todos nós pecamos e destituídos estamos da sua graça. Nós reconhecemos, Senhor,
que precisamos da sua misericórdia todos os dias da nossa vida. Ensina-nos, ó Deus, a termos amor e compaixão com o nosso próximo, independente do pecado que ele tenha, Senhor. Mas, ao mesmo tempo, também, Senhor, instruí-los para o caminho em que devem andar. Ensina-nos a errar menos, Senhor. Nós te pedimos isso para a glória do teu nome. Louvado seja o Senhor pela vida do nosso pastor, Senhor, que está trazendo esse tema tão difícil. E, ao mesmo tempo, a gente tem tantos preconceitos em questão desse sentido, Senhor. Nos trata, nos sara e ensina-nos a amar o nosso próximo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Tá bom, queridos. Deus abençoe a todos. E a gente... Tchau a todos. Boa noite. Vocês semana que vem. Não falta, hein? Porque senão fica com essa visão, né, como a Rosenda falou, né? Fica uma visão muito apontando o dedo pro pecado. Tá certo, mas tem que trazer a graça, senão a gente não é igreja cristã, a gente vira judeu. Verdade. Vai ficar pedra. Tá certo, gente. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Fique com Deus. Pessoal.